Boa noite! Vamos fazer a live hoje, tomara que hoje dê tudo certo. Essa live que a gente vai fazer hoje é a live que seria na segunda-feira, né? Aí segunda aconteceu aquele monte de problema e aí a gente transferiu a live para hoje. O Bruno já chegou aqui, vamos aguardar ele. Oi, tudo bem? Oi, Pri, boa Vou colocar noite. meu fone. Hoje eu acho que nós vamos Tudo tranquilo, bem? hein? Nós vamos tranquilo hoje. Vou colocar o fone aqui. Bruno, queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? E agora tenho que te agradecer duplamente por, além de ter aceitado o convite, ter aceito, ter sugerido, né, a gente remarcar a live. Então, agradeço muito. É um tema que já faz muito tempo, você sabe, já faz muito tempo que eu quero fazer uma live sobre isso. Quero, né? Na verdade, antes da moda das lives, eu já queria que você fizesse um story sobre isso para falar para Isso. as minhas alunas. Eu sempre, quando eu dou o curso de pós-operatório, eu cito o seu trabalho, né? A importância, porque acho que a gente tem que divulgar, as pessoas precisam saber. E na área da fisioterapia dermatofuncional, é muito tentadora, a gente tem uma gama de recursos, de aparelhos muito grandes. E isso eu percebo que acaba deixando as profissionais muito, muito perdidas, né? A palavra é essa, é Claro. realmente perdida, né? Porque elas querem oferecer resultado para o paciente, querem oferecer resultado rápido, e aí, diante de tanta opção, de tanto recurso de eletroterapia, acaba acontecendo um excesso de estímulo, né? E quando, com a técnica manual, a gente consegue resultados muito mais rápidos, muito mais efetivos. Então, eu acho muito bacana a gente falar disso, né? Que assim, não que seja um trabalho simples, né? Mas diante da alta tecnologia que a gente tem, a gente usar somente as mãos e conseguir resultados tão satisfatórios é muito bom, né? E eu, apesar de estar na área da dermatofuncional e a área da dermatofuncional acabar me direcionando muito para a parte da eletroterapia, eu gosto muito de técnicas manuais e sou muito influenciada também, né, por excelentes profissionais como você, a Vanessa. Sempre estive com profissionais que são referências em técnicas manuais. E isso com certeza me influenciou, né? Eu já gostava muito, mas com certeza eu tenho muita influência de vocês para as técnicas manuais. E quando eu comecei a usar, né, essas técnicas manuais no pós-operatório, eu vi como é muito mais rápido o resultado, muito mais efetivo. E agora eu vou deixar para você. Poxa, que prazer. Prazer mais uma vez estar aqui contigo, né? É, eu tenho uma gratidão muito grande por dividir com você todos esses anos de trabalho. Para quem não sabe, nós começamos juntos, né? Eu e a Priscila há 14 anos, em uma sociedade, né? E, e logo depois de 4, 5 anos, nós decidimos seguir carreira solo e nos instituímos no mesmo consultório e estamos até hoje, né, depois que nós finalizamos a sociedade, eu noto com muito apreço a forma com que a Priscila trabalha dentro da abordagem dermatofuncional com seus clientes e dialogando com ela, né, nos corredores do consultório, nós podemos trocar várias ideias sobre as abordagens de terapia manual nos trabalhos em que ela executa, em especial para a questão descrita no nosso tema de hoje, que é a fibrose, né? Eu vou falar
vou falar de alguns aspectos anatômicos e fisiológicos, para que juntos, né, nós possamos criar uma linha em comum de entendimento para os profissionais, inclusive, que trabalham com a dermatofuncional, utilizar esses recursos de terapia manual com mais frequência, né? E para os pacientes, aqueles que nos acompanham porventura, através também da participação deste encontro, também possam entender o benefício desta abordagem, tá? Então, Pri, eu acho que depois, um pouquinho mais adiante, quando a gente for falar de tratamento, você também poderia mencionar rapidamente os aspectos da abordagem, inclusive eletroterápica, para benefícios desse tipo de problema, e se vai ser possível integrar a conduta manual com esses outros recursos também, porque aí o terapeuta que já tem uma noção de observação clínica com um contexto, que é o contexto dos recursos eletroterápicos, vai poder adquirir mais uma ferramenta de extrema importância, né, que é o trabalho de liberação das estruturas faciais e a pele, que é o tecido envolvido nesse sistema, que está conectado diretamente com a face, não deixa de ser trabalhado nesse contexto. Muito bacana. Na fisioterapia dermatofuncional, a gente fala muito em fibrose, né? Uhum. Eu percebo você falando muito densificação. Tá. Então a gente caracteriza, é importante deixar segmentado essas terminologias, porque sempre tudo que a gente precisa definir, nós precisamos de ter conceitos muito sólidos, para que a gente não se perca, principalmente na execução dos trabalhos, né? A fibrose ela tem na sua estruturação ali dos segmentos que nós vamos depois mostrar em compartimentação, ela tem um aumento de densidade de tecido. Toda fibrose tem um aumento de densidade tecidual. O que significa um aumento de densidade tecidual? O tecido mais rígido, a movimentação, principalmente da apreciação avaliativa do terapeuta, né? Só que a presença da densidade tecidual, ela pode estar instalada sem necessariamente existir uma fibrose, né? E a gente sabe que as fibroses elas possuem uma causa muito comum mediante a processos de perfuração sobre o tecido de pele, sobre o tecido de face superficial, face profunda em alguns casos. É uma reação, a fibrose acaba sendo uma reação a esse mecanismo de perfuração, seja ele traumático, ou seja ele também incisional por conta de uma cirurgia, né? Então a fibrose clássica instala-se um processo inflamatório, depois com uma fase de proliferação, onde o colágeno será produzido. Então o colágeno que é a estrutura base, né, da formação de pele, da fáscia, principalmente das estruturas do tecido conjuntivo em geral, acaba sofrendo uma modificação. E aí o que acontece é que essa estruturação que é formada após uma fase de proliferação fica, em alguns casos, em difícil modelagem, né? E aí essa modelagem, que não é adequada por diversos fatores que eu vou citar em breve, vai causar limitação, tá? Então a principal diferença é que a fibrose, se a gente for olhar para a fibrose como uma instituição de disfunção funcional, ela tem uma alteração estrutural do tecido. Então produziu-se uma quantidade elevada de tecido colagenoso, e esse tecido colagenoso não se dispôs de maneira organizada, tá? E aí se instala também uma densificação de tecido, porque esse tecido perde capacidade de movimento. Só que existe um outro tipo de alteração, como eu disse, que não necessariamente está conectada à presença de um agente agressivo, perfurante, traumático, inflamatório, que é uma alteração mais de ordem funcional, de movimentação, né? Essa caracterização, ela recebe a nomenclatura de densidade de tecido, e ela está muito mais associada mesmo
a uma condição de incapacidade de movimento, né? Quando eu for mostrar, eu quero mostrar a anatomia desses tecidos, né? A gente vai ver que a estruturação, ela é a estruturação fisiológica. Porém, o tecido perdeu a capacidade de movimento, tá? É como se nós fôssemos, por exemplo, existem diversas camadas de conexão, da pele até a região mais profunda, e é, por exemplo, uma dificuldade de movimentação dessas camadas. É como se eu fosse levantar o meu braço aqui, né, e esse tecido de algodão fosse uma camada e minha pele fosse outra. Se porventura existe uma dificuldade de deslizamento desse tecido de algodão em relação à minha pele, ali existe uma limitação de movimentação. E isso vai ser característico. Tipo assim, ó, você engordou, a blusa justa, você não vai conseguir movimentar, é isso. Por conta de uma alteração de tecido, então a gente tem que imaginar, por exemplo, uma explicação fácil disso, para poder entender, é se nós formos buscar, por exemplo, a relevância de anatomia. Eu sempre gosto de fazer um aparato anatômico para que a gente possa compreender o que significa só essa densidade de tecido, tá? E aí eu pego, por exemplo, a região abdominal, que é uma região muito comum de instalação de tensões e, consequentemente, depois, se ela for submetida a algum tipo de procedimento invasivo, ela é uma região que também tem uma predisposição considerável à instalação de fibrose, tá? E alguns fatores vão justificar isso depois. Mas vamos pegar, por exemplo, a região mais profunda do abdômen, que é onde residem as vísceras, né? Então, nós temos a presença de intestinos, de vesícula biliar, de fígado, de estômago. E essas estruturas viscerais, elas não estão soltas no abdômen. Elas estão conectadas, ensacadas por uma fina película. Uma fina película que é uma fáscia, é um tecido conjuntivo, que é o chamado peritônio parietal, né? Então, esse peritônio parietal ele é responsável por envolver os órgãos e prender esses órgãos na parede posterior da cavidade do abdômen. Se conecta exatamente a uma lâmina facial mais profunda, que é a lâmina transversal, e ali a estrutura de órgãos fica sustentada, porque existe uma sacola, um envoltório, tá? E esse é o tipo de fáscia mais profundo, certo? E aí nós poderíamos vir de dentro para fora, elegendo esses tipos de tecido. Então esse peritônio parietal é uma fáscia mais profunda. Depois desse peritônio parietal, existem os tecidos que revestem os músculos. Por exemplo, se a gente pegar a musculatura do abdômen mais profunda, o transverso do abdômen. Então esse tecido é revestido também por uma fáscia, que é a chamada fáscia profunda, tá? Então são camadas. A fáscia interna, visceral, a fáscia profunda do músculo. Aí depois a gente vai observar claramente, eu vou ver se é possível mostrar uma imagem que eu deixei separada, que entre essa fáscia profunda e uma outra fáscia, que é chamada de fáscia superficial, existe uma lâmina pequena de tecido gorduroso, né? E esse tecido gorduroso tem as suas funções ali específicas e também poderá sofrer com os aumentos de densidade de tensão. Depois nós temos a fáscia superficial. Essa fáscia superficial ela é a estrutura que está intimamente ligada à derme, né? Que está conectada ao tecido praticamente da pele, intermediada por uma camada de gordura também. Então essas camadas estão todas interligadas. E é por isso que às vezes um terapeuta toca a pele, ele consegue ter a percepção de que aquele tecido está com uma maior rigidez, independente se a tensão ela é mais profunda ou superficial, porque há uma cadeia de transmissão entre essas estruturas, né? E aí que eu falo para você, o profissional que trabalha com a observação da dermatofuncional, muitas vezes ele pode ter um trabalho limitado se ele ficar olhando apenas para o contexto do conjunto de epiderme, derme e no máximo tecido adiposo, tá? Porque ele pode ter relações tensivas que são muito mais internas e essas tensões internas podem prejudicar uma evolução de tratamento dele, principalmente quando a fibrose está instituída,
que aí já é um processo mais turbinado. E essa segunda camada de gordura, né, que é a camada mais profunda, é uma camada que no momento da cirurgia é a camada que é retirada, né? Então, a agressão cirúrgica, ela vai muito profunda. Ela ultrapassa a presença da fáscia superficial, né? E só por isso é possível existir uma linha de transmissão para uma fáscia profunda. E, por exemplo, uma cicatrização acelerada após um procedimento cirúrgico afetar o funcionamento de um órgão. Porque se essa fáscia profunda está conectada a um intestino, o intestino pode ter o seu trânsito alterado, o estômago pode ter o seu funcionamento alterado, a estrutura de fígado pode ter também as suas funções alteradas e assim por diante, tá? Então, olha só, eu gostaria de tentar mostrar, espero que fique um pouco claro a imagem, eu não sei se ela fica invertida, mas a gente usa de boa intenção para poder mostrar isso daqui, ó. Tá? Dá para ver, Pri? Dá para né? ver. Fica invertida, mas as camadas Sim. Dá para ver. Então a gente percebe, por exemplo, ó, eu vou levantar um pouquinho mais aqui. Lá embaixo, se eu coloco o contato aqui próximo, ó, essa daqui seria a transmissão mais profunda, que está abaixo do músculo, tá? É aqui que fica a fáscia da víscera. Logo depois tem uma película de intermediação que vai envolver os músculos. Então, um músculo profundo, por exemplo, na região do abdômen, a musculatura do transverso do abdômen. E aí, acima dessa fáscia profunda, você consegue perceber aqui uma camada de gordura, né, ó, que ela intermedia a conexão da fáscia superficial com a fáscia profunda. E aí, essa fáscia superficial conectada à pele por uma outra camada de gordura. O que é interessante, Priscila, é que a estrutura facial, a estrutura da derme e esses espaços entre camadas, eles são dispostos por presenças de um líquido deslizante, de um líquido intersticial, tá? Eu vou retirar, tá bom? Só para que eu possa voltar. Então, nessas camadas, entre as camadas e na própria constituição do tecido, há a presença de um líquido intersticial. Esse líquido intersticial, que faz parte da matriz extracelular, e está ali embanhando, envolvendo os fibroblastos, a elastina, o colágeno, esse líquido é composto por ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico é uma substância que determina o potencial de viscosidade e a capacidade de transmissão de movimento dessa fáscia. Então, o ácido hialurônico ele não pode nem estar em níveis elevados ao extremo e nem em níveis tão baixos. A gente sabe, por exemplo, que o processo de envelhecimento fisiológico diminui a quantidade de ácido hialurônico. E isso vai fazer com que a capacidade de transmissão de tensão dessas estruturas, de deslizamento, também diminua, contribuindo para um aumento de densidade do tecido. Esse ácido hialurônico ele pode estar elevado. Professor, mas o que eleva? Bruno, o que eleva, por exemplo, uma quantidade eu já falando professor, né? Tô achando que eu tô dando aula, né? Costume. Mas tá dando. Hora que você mostrou a foto, eu ia falar, didática é tudo, né? Eu tô achando que eu tô dando uma aula, por favor, nós estamos batendo um papo. Então, olha só, eu já me empolgo, aí tem que me segurar um pouquinho também. Ó, aí o que acontece? Tá ligado no automático, viu, Pri? O potencial elevado de ácido hialurônico, ele também não é positivo, porque o ácido hialurônico, em grandes potenciais, ele vai fazer com que esse meio fique muito gelatinoso. Então, o excesso densifica, a quantidade pequena faz colágeno se atracar também e limitar a movimentação. E aí, nós teríamos condições específicas que podem justificar. Eu falei, por exemplo, a diminuição, o processo de envelhecimento pode diminuir o ácido hialurônico. E tem outras condições que podem também aumentar, tá? Se você quiser saber quais são, eu posso te falar. Lógico, pode falar. Então, Se você quiser saber quais são, acesse nosso canal no Telegram.
Ô Pri, ó, por exemplo, o que justifica um aumento de densidade de tecido? Em qualquer parte de estrutura facial, não estou agora só conectando ao abdômen, não, tá? Nós temos justificativas mecânicas, tá? Essas justificativas mecânicas, eu vou excluir o aspecto cirúrgico e o traumático num primeiro momento, tá? Porque é só para a gente entender a condição da densificação. Aí o aspecto cirúrgico e o aspecto de perfuração por um trauma entra num outro momento. Mas a mecânica por uma imobilidade, tá? Por não transmissão de tensão a essas estruturas faciais. É o que eu digo. O sedentarismo é uma condição muito negativa, né? Se as pessoas se movimentarem, elas têm condições também de manter essas fáscias em boas transmissões. Se elas não se movimentarem, as condições dessas estruturas de deslizamento vão se aglutinar, né? E aí o tecido pode se densificar. Outra relação também importante, posicionamentos inadequados. Posicionamentos mantidos, as alterações de postura, elas podem densificar os tecidos. As respirações curtas, as respirações inadequadas, que não transmitem capacidade de movimentação do diafragma, principalmente para as vísceras. Porque o diafragma é quem movimenta a fáscia profunda e, consequentemente, essa linha de transmissão para as outras fáscias seria dada pela capacidade do pilão diafragmático. E aí eu sempre comento, eu falo disso, a gente respira cada vez mais ruim, né? Curto. O gesto, as condições que impõem ansiedade, as preocupações em excessos, os tensionamentos excessivos por conta de diversos fatores. A gente passa por momentos delicados hoje em dia. Então, a respiração diminui, o diafragma não movimenta bem as vísceras, e isso pode consequentemente, concentrar um nível maior de ácido hialurônico. Então, mecanicamente, nós poderíamos justificar por esse aspecto. Existe uma relação nutricional também. Há estudos que demonstram, Pri, que os ambientes ácidos, os alimentos ácidos, pode fazer com que um pH mais reduzido, que é um pH ácido, aumente a quantidade de ácido hialurônico. E a gente sabe que há alimentos que estão muito em evidência para aumentar essa acidificação. Tá? Os benefícios contrários da caseína, que está presente no leite, os malefícios contrários da caseína, que está presente no leite, as alterações causadas pelo glúten, as alterações causadas pelos excessos de açúcar. Isso tudo pode fazer com que esse pH se altere e essa estrutura fique mais densificada. Tá? E não é só alimentação de nutrição, é o aspecto que você ingere também de toxicidade, via medicamentos, que também podem aumentar a densificação dessa face. E um terceiro aspecto, tá? Não é que é por último, é menos relevante, que é a relação emocional. Tá? Em especial a face profunda, ela é cheia de receptores. E há receptores que fazem conexões diretas, né, com a estrutura do córtex insular, onde está associado o sistema límbico. Então é possível que uma emoção afete uma fáscia, densificando ela. Tá? Por essa relação, primeiro por essa relação de receptores no sistema límbico, e depois por uma conexão de controle autonômico, né? Porque todas as estruturas dessas camadas que eu fui te mostrando, desde pele, fáscia superficial, fáscia profunda, fáscia interna, elas são inervadas por sistema nervoso autonômico. Tá? Então esses são os universos capazes de desequilibrar a capacidade de transmissão de tensão dos tecidos. Aí sabe o que eu fico imaginando? O que é um cliente ser submetido a um procedimento cirúrgico com essas estruturas em condições de densificação? Tá? Eu ia fazer essa observação agora. É um trabalho, acredito, para que vocês, né, que têm uma exclusividade para
para tratar com recursos eletroterapêuticos esse tipo de cliente e sabem os protocolos adequados de evolução no passo a passo, é uma condição que pode tornar um tratamento muito difícil, eu acredito. Isso é uma realidade, porque, não é? Porque é uma realidade, porque assim, muitas vezes a gente percebe essa fibrose, né, essa densificação num nível mais profundo e a gente não consegue atingir isso. E aí é quando eu tenho a sorte que eu recorro a você me supervisiona nos meus atendimentos e dá tudo certo. Que é isso? O Bruno sabe, mas pro pessoal eu já tive várias pacientes com comprometimento visceral, né? Isso é muito comum na nossa prática. Só que aí uma profissional que não tem essa visão, não tem esse conhecimento mais complexo, é onde ela comete os maiores erros, que é o excesso da eletroterapia, o excesso do estímulo. Porque aí eu percebo que esse tecido responde produzindo mais fibrose. Porque em determinadas fases, só para que eu possa entender essa colocação sua mais dentro da área de trabalho. Em determinadas fases, esses equipamentos estimulam a produção de colágeno, é isso? De colágeno, eu tô raciocinando, né? Eu fiz um raciocínio rápido agora. Eu tô raciocinando nas fases mais imediatas, né? Do pós-cirúrgico, na fase inflamatória e a fase de reparação, né? Que são as fases que exigem um cuidado maior da gente. E é a fase que eu particularmente trato só com a terapia manual. Ótimo, era isso que eu queria compreender. Nesse momento de pós-cirurgia, cabe muito bem os trabalhos das suas condutas de terapia manual para as liberações das densificações de tecido, é isso? Sim, sim. Uhum. Porque a gente consegue, né, através dos estímulos manuais, a gente consegue reorganizar o colágeno, modelar esse colágeno. Compreendo. E aí o que eu tenho de experiência, né, é um pouco diferente a abordagem, porque quando chegam casos de fibrose verdadeiras para o trabalho da osteopatia, esses pacientes são indicados a serem submetidos a um trabalho depois do processo cicatricial, né? E são raras as exceções que chegam em períodos muito curtos, de 28 dias, 35 dias. É muito comum que eles já cheguem em uma fase muito mais avançada, né? E aí você tem a possibilidade... Pode dizer. Porque, na verdade, eles vão chegar para você quando as consequências dessa fibrose, dessa densificação começar a aparecer. Exatamente. Né? Quando surgiu uma dor no ombro, acho que você vai falar disso também. Né? E é interessante essa colocação, né? Porque as pessoas têm que compreender que não é o fato de ele ter, por exemplo, ele foi para uma cirurgia e ele já tinha uma tensão tecidual. Só que a tensão tecidual, ela em boa parte das vezes, ela é oculta, ela não relata sintomas. Ela não está associada a uma condição sintomática. E quando a condição sintomática ela pode se apresentar? Quando aquele sistema corporal ele perde a capacidade de se adaptar, ele já não suporta mais esse nível de tensão. E ele pode não suportar mais esse nível de tensão numa fase pós-cirúrgica, né? E ainda mais se isso for arrastado por um processo turbinado de desestruturação de colágeno. Aí acontece as intensificações dolorosas, que eu acredito que também você enxerga com clareza nas suas clientes, né? Começa a dor A, a dor B, pega um indivíduo que fez qualquer cirurgia suprapúbica, por exemplo. Vamos pegar a cirurgia suprapúbica, uma cirurgia para abdominoplastia, uma cirurgia para retirada de útero ou de ovário, ou então uma cirurgia de cesárea. E aí passa-se os períodos de 2 anos, 3 anos. Mas a cicatrização, beleza, fechou tudo bonitinho, tudo certinho. Mas quando você vai observar aquela linha tensiva, ali há uma limitação de movimento
que pode estar resultando em uma dor lombar ou sacroiliaca, por exemplo, porque é uma área de distribuição anatômica para aquele segmento. E se ele for cuidar do aspecto da pele, inicialmente fica nítido já a alteração, né? Porque você observa com clareza aquilo. Sim, e aí também eu acho que vale a pena a gente frisar que nem sempre uma fibrose, uma aderência ali, uma densificação, que ela não está apresentando um resultado inestético ali, né? Mas que ela vai trazer uma disfunção, mesmo que esteticamente esteja tudo bem, né? E a gente da área da dermatofuncional, a gente tem muito essa visão superficial. Não, mas esteticamente está bem, então tá tudo certo, né? E hoje, o que a gente tem? Cirurgias que induz a fibrose para fazer as definições musculares ali, da impressão de gominho, de definição mesmo do abdômen. E isso é feito com fibrose. Entendi. Então, olha que dificuldade que é, e olha o que isso vai acarretar funcionalmente, né? Eu percebo que essas exposições nossas de estar aqui em um diálogo, ela ultrapassa o aspecto de conhecimento técnico, né? Eu vejo que ela tem, primeiro, um potencial de informação para aqueles que são da área, e para poderem olhar com outros olhos e fazer com que esse trabalho não seja só um trabalho de uma visão, que ele seja de uma visão mais ampla, e para os próprios clientes, né? Para que eles se preocupem em entender que existe uma outra condição também dimensional a ser trabalhada, tanto na fase que antecede a cirurgia, quanto também no momento pós-cirurgia. E aí a gente sai só do aspecto estético. Aí a gente sai só do aspecto estético. Exatamente, que é a minha grande briga, né? E o que eu sempre tento conscientizar todo mundo, da importância da avaliação pré-operatória. Certo. Né? Porque essa pessoa, ela precisa passar por um fisioterapeuta. Se o cirurgião plástico ele soubesse a importância de um fisioterapeuta no pré-operatório, ele indicaria todo mundo. Porque, assim, um exemplo muito simples, que é muito comum. A paciente tem uma alteração postural. Então, um lado, né, a deposição de gordura vai ficar diferente. Depois que faz a lipoaspiração, essa diferença evidencia. Então, ela vai ficar enchendo o saco do cirurgião, que o cirurgião deixou ela torta. Então, se ela já tivesse ouvido um fisioterapeuta antes, né, isso não estaria acontecendo. E aí, agora, depois de toda essa sua explicação, o quanto também é importante ela consultar, por exemplo, um osteopata e observar essas densificações, se porventura tiver, já tratar, porque isso vai refletir muito no pós-cirúrgico, o tempo de recuperação, a diminuição das complicações e das sequelas da cirurgia. E assim, quando a gente fala do trabalho do osteopata, a justificativa é porque, de fato, é o profissional que está muito próximo do entendimento, do conhecimento desse aspecto funcional desta estrutura, da capacidade de movimentação dessa estrutura. Porque a gente sabe também que não são todas as linhas que reconhecem esse tipo de ação, né? Acho que a visão mais global é que nós somos um bloco e pele, músculo, pele, carne e osso, né? Mais ou menos assim. O músculo seria a carne, pele, carne e osso. A carne. Né? A carne e o osso e o que tem dentro ali do nosso sistema visceral funcionando. E esse sistema de interposição membranosa, de fato, ele tem uma vida, Pri. Ele tem uma vida e uma vida muito significativa, né? É uma vida de inervação, uma vida de hidratação, uma vida de relações a receber influências perceptivas, né? Não é algo isolado do sistema, né? É algo que
que integra o sistema e integra assim de forma considerável, se não for praticamente tudo, né? Tá tudo conectado. Há uma conexão ampla em todos os aspectos. E eu observo, né, como o nosso forte acaba sendo a drenagem linfática e o quanto essas densificações atrapalham o fluxo linfático também. Muito. E é uma condição, né? Eu me recordo de uma cliente que nós compartilhamos por conta de uma alteração na pele considerável, a camada da pele extremamente rígida e as condutas que eu tentava aplicar não surtiam tanto efeito, porque precisava de uma intermediação da ótica com que você trabalha e com estímulos manuais e também com recursos eletroterapêuticos. A evolução é uma evolução fantástica, né? Ela chegou, me recordo que com 2, 3 semanas depois da estimulação que você já vinha fazendo semanalmente em sequência, com a pele com outra característica, né? Aí há a possibilidade... Pode dizer. E sem contar a agilidade dela, né? E a diminuição da restrição que ela teve nas articulações, né? De joelho, tornozelo, porque o edema, ele provoca essa rigidez articular, né? E aí entra uma outra questão que eu brigo muito, para as pessoas olharem a drenagem linfática com esses olhos também, né? Com os olhos da prevenção, com os olhos do tratamento. E o profissional, o fisioterapeuta, quando ele parte para a área da estética, ele esquece que ele é fisioterapeuta. Isso eu brigo constantemente com as minhas alunas. Ele deixa de ter essa visão mais funcional, que eu acho que é o que diferencia a gente, né? Isso, uma visão sistêmica, né, de integração das partes que envolve desde essas relações descritas até as alterações posicionais, posturais, que são assim, elas são o feijão com arroz de qualquer profissional que saiu de uma graduação, né? O que um fisioterapeuta mais sabe fazer ao observar o indivíduo é olhar o seu aspecto posicional, né? A gente não precisa nem entrar em detalhes dos pormenores, porque quando vai fazer uma avaliação postural, existem linhas de avaliações posturais que são extremamente específicas, né? Que trabalham a particularidade de cada influência postural posicional. E aí o fisioterapeuta, ele tem uma noção muito geral desse aspecto. Então ele não pode negligenciar no seu trabalho essa correlação, né? Agora eu tenho uma curiosidade, queria saber de você, assim, para ver se tem uma sincronia com a fisiologia e com o aspecto que justifica a possível melhora do cliente, né? Nesses trabalhos de abordagem pós-cirúrgica para controle de fibrose, você disse que você tem uma atuação de percepção de melhora muito relevante nos clientes e você atua com técnicas manuais, né? E como é que é essa técnica manual? Pressões excessivas, movimentos excessivos, como é que aos olhos do trabalho seu, você reorganiza, você modela essa estrutura ali de pele, face superficial, como que isso é feito? Tá, vou te falar, mas depois a gente vai jogar polêmica. O Danilo, eu vi que o Danilo entrou aqui. Professor Danilo, se ele tiver aí, uma das minhas referências, Dr. Bruno, uma das minhas referências. Você fala Danilo, eu não sei se você lembra de mim, mas eu fiz o curso do taping com você. E o seu curso do taping foi tão abrangente que eu uso hoje na dermatofuncional muito bem, muito bem.
E no pós-operatório de cirurgia plástica, né, eu faço a técnica manual e eu faço no pós-cirúrgico é o taping e essas mobilizações teciduais. Tava demorando para a internet do Bruno ter problema, né? E olha que hoje ele tá na casa dele. Vamos esperar mais um pouquinho. Acho que daqui a pouco conecta de novo. Vou enviar a solicitação para ele. Ó, voltamos. Ó, voltou. Tava falando assim, se o professor Danilo tiver ainda aí, precisa falar para ele dos milagres que você faz com o uso dos tapes, porque é milagroso. É milagroso. E o trabalho que ele te explicou tem uma justificativa em cima desses aspectos também, né? Total, né? A minha base de taping foi só com ele. Foi só com ele. Eu fiz um outro curso voltado para a cirurgia plástica, que ela nem segue o princípio do taping mesmo. E a minha base foi toda do Danilo. Toda dele. Espero que ele esteja ouvindo. Se você estiver ouvindo, dá um joinha para nós aí, Danilo. Mas se não tiver, depois eu falo que a gente falou de você e você vê. Muito legal. Danilo vou deixar gravado, depois vai para o YouTube. Danilo é um grande profissional. Ele falou de referência, mas ele que é a minha... Eu olho ele como sendo um dos grandes referenciais também para trabalho. Né? E ele conseguiu passar, né? Obviamente, né, que o curso não foi para dermato funcional. Mas ele conseguiu passar tudo de uma maneira tão ampla, né, que eu consegui captar tudo, captar toda a essência e levar tudo para a parte da dermato. Total. Muito bom. E aí, respondendo a sua pergunta agora... Vamos lá. No pós-operatório imediato, né? Quando eu falo pós-operatório imediato, é a fase inflamatória, ali os primeiros dias... Quanto mais precoce esse paciente chegar para a gente, melhor vai ser a resposta. E aí, até o final da fase proliferativa. Então, mais ou menos ali os 45 dias. Então, durante todo esse tempo, eu priorizo mais trabalhar a técnica manual, as técnicas de mobilização, liberação tecidual, porque a gente sabe, né, como o Bruno já explicou agora, quando a gente faz essas mobilizações, a gente estimula também o sistema linfático. Então, eu acho muito mais eficaz trabalhar essas técnicas do que a drenagem linfática propriamente, né? Então, eu associo ali, faço um mix de técnicas, só que eu priorizo essa técnica manual. Então, nesses primeiros 45 dias, 60 dias, né? São técnicas suaves, sutis e muito lentas. Muito lentas. Depois, quando eu acompanhei esse paciente desde o início e esse paciente seguiu o tratamento direitinho, dificilmente existe ali uma fibrose instalada. Dificilmente, né? Existe. Interessante então, você... Eu gosto a maioria dos médicos, eles indicam 10 sessões seguidas de drenagem linfática. O que acontece com as 10 sessões seguidas? Quando o paciente está entrando na fase proliferativa, que é a fase que ele mais precisa de cuidado, esse paciente já não está indo mais no tratamento. Então, eu prefiro espaçar as sessões, e hoje o tape me dá muita essa condição de espaçar as sessões e manter um estímulo. Então, eu trabalho com as sessões espaçadas, eu gosto mais, eu acho que é mais efetivo, e eu consigo acompanhar esse paciente até os 45, 60 dias, e aí ele não fica com fibrose. Agora, se esse paciente ele fica com fibrose, ou se ele chegou para mim mais tardiamente, ou se ele já chegou para mim depois que terminou a fase proliferativa, com a fibrose já instalada, aí é um pouco mais trabalhoso, e aí eu percebo que só essa técnica sutil e lenta, ela não é tão eficaz. Eu preciso ali de uma
uma ajuda. De um estímulo, entre aspas, mais vigoroso, né? Mais vigoroso, E aí entra as discussões de liberação de fáscia, né? Porque eu vou falar em cima dessa justificativa que você deu do toque superficial, do toque mais leve, na verdade. Nós temos quanto tempo ainda aí? Deixa eu olhar aqui. Tem como saber? 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Então, assim, a estruturação do colágeno, né? Então, o colágeno que está sendo proliferado, né? Pós-cirurgia, né? Ele tende a se multiplicar se o terapeuta utilizar um toque de um estímulo de estiramento com uma força intensa. Essa força intensa, só dizer para vocês assim, que é aquela força que ultrapassa o que nós chamamos de barreira elástica, que é a força que começa já a esgarçar o tecido e causar sensação de desconforto, né? Esgarçar Bruno, o tecido... deixa eu te interromper só um pouquinho. O teu áudio tá vindo normal, só que a imagem tá travada. Será que se a gente tentar... será que tentar sair e entrar de novo? Ou tá normal para vocês? Para mim... Vamos ver o pessoal aí. Eu tô me movimentando bem aqui, mas vamos dar uma olhada aí. Porque aí depois eu quero colocar no YouTube. Isso daí só não pode cair e não voltar mais para gravar, né? Pelo amor de Deus. Não, vou ficar atenta aqui ao tempo. Tá travado ainda? Tá. Pessoal, quem tá nos assistindo tá travado, tá? Tá travado? Tá travado. Tenta voltar, Pri, vê se é possível. Como é que eu saio? Tá, então como é que é? Eu vou tirar você. Pronto. Agora eu vou convidar de novo. Ah lá, agora sim. Agora sim. Na parte mais importante da live, você ia ficar travado? Então, mas agora tá. Eu tô vendo você travada, mas como é que tá aí? Ah, é? Não, você tá tudo certo. Não, mas eu tô te vendo travada. Estranho, né? Que coisa. Mas, enfim. Vamos ver aqui com o pessoal. Voltou os dois? Voltou, melhorou. Maravilha. Então vocês vão dizendo aí, vocês vão me falando. Então o que acontece? Um estímulo, eu vou chamar um estímulo de repetição, um estímulo que seja curto e repetido, né? Esse estímulo curto e repetido, ele tende a estimular as moléculas de colágeno a se multiplicarem, entendeu? Então, se o indivíduo já está nessa fase de proliferação, isso daí pode ser uma intervenção não tão adequada para esse momento, porque o que esse indivíduo não precisa ter, nesse momento, é ter excesso de multiplicação, né? E tá me ouvindo? Sim, isso. Já tá tendo demais. Já tá tendo demais. Então, daí a ideia de priorizar as técnicas com um toque mais sutil, com uma manutenção de tensão mais prolongada, porque isso pode criar uma remodelagem no tecido. Tá? Porque ao manter um tensionamento sutil por um tempo mais prolongado, o que acontece com o colágeno é que ele faz uma distribuição em séries. Então eles não vão ficar em paralelo semelhante ao trabalho que é o trabalho onde é feito um estímulo mais vigoroso. Tá? E aí a gente tem preferências por executar esse trabalho, inclusive em outras fases também. Mesmo sabendo que tem métodos de abordagens miofaciais, Priscila, que utilizam vigor na liberação dessa fáscia, tá? Eu não posso dizer para vocês que esses métodos que utilizam vigor são métodos inadequados e que estão errados, tá? Senão a gente tira todo o crédito de benefícios que esses métodos já proporcionaram para terapeutas e para pacientes. Então a gente não pode tirar o descrédito de uma manutenção posicional um pouco mais intensa, feita pelo RPG, de um trabalho de liberação repetido, feito por uma
por uma crochetagem, de um trabalho de estímulo de tensionamento facial feito pelo Rolfing. Então, assim, eu acho que vai muito, ainda que essa fisiologia descrita seja a mais adequada, vai muito do profissional experimentar a característica clínica do seu cliente. Tá? Eu acho que a maior forma de a gente saber se as coisas têm eficácia ou não é a gente aplicar a conduta e verificar o que aquela conduta, diante desse respaldo fisiológico, traz de benefícios, antes de taxar algo como sendo adequado e não adequado, tá? Porque senão a gente perde a oportunidade de ajudar pessoas. Sim. Tá? Todas as técnicas, se elas não fossem boas, não existiriam, né? Então a gente tem que partir desse princípio. Eu vejo Cabe ao profissional conseguir escolher a técnica, né? A melhor técnica para o... Eu vejo essas condições de forma muito cuidadosa, né? Porque quando eu tive meu primeiro contato com o trabalho de liberação das fáscias viscerais, parecia que aquilo ali era a única coisa que existia no mundo, né? Olha, o trabalho de liberação da fáscia visceral com toque mais leve e com intenção mantida. E se você não fizer assim, tá errado, sabe? Você rotular um processo só com uma base fisiológica, justificável, é claro, eu acho que é muito restrito, porque os grupos de pessoas, eles recepcionam condutas de formas diferentes, né? Existem outros métodos de liberações de fáscias viscerais que envolvem movimentos um pouco mais amplos, com gestos respiratórios associados. Então eu acho que é muito, seria uma condição muito, uma pretensão muito grande criticar o método A, B, C ou D. Eu acho que enquanto terapeutas nós precisamos experimentar. O fato é importante não fechar os olhos para os conceitos que existem, né? Isso é conhecer nunca é demais, né? E depois que a gente conhece, aí cabe a cada um aceitar ou não, aplicar ou não, ver se aquilo é bom ou não. Aí é uma condição particular, individual, né? Que aí a gente não pode muito interferir. Sim. Porque a gente se identifica com algumas técnicas, né? E se identifica em preferência de executar, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que ver ali o que é melhor pro paciente, né? Exatamente isso. Pro paciente. Exatamente isso. Muito bom. Legal demais. Essa justificativa fisiológica, ela existe. O trabalho sutil não é um trabalho que está associado a algum componente místico. Eu costumo dizer isso, ó. Não tenho nada contra o místico, tá? Eu até aplico místicos na minha vida. E você sabe que às vezes você me pega andando descalço lá no consultório. Esses dias a Betinha entrou aí, ela me viu saindo descalço na recepção. Enfim, nada contra o místico, só que nós não estamos falando de mística, né? Nós estamos falando de aspectos anatômicos envolvidos com relações fisiológicas, não é nesse nível ainda. Então, o toque leve, ele não é, enfim, não é benzimento. Não é imposição de mãos, não é isso. É só isso que precisa ficar claro, tá? E se fosse, poderia até beneficiar alguém, né? Mas não é. Mas você sabe que assim, hoje eu não encontro resistência das pacientes, né? Elas não estranham, né? É bacana. Eu acho que o nível cultural tem melhorado, né? O nível cultural tem melhorado. Da Silvana. Tem a pylori, esteatose hepática e hepatite A. Eu também corro esse risco de uma cirrose? Olha, nós não podemos, eu não posso taxar esses tipos de alterações como sendo um fator determinante para o desenvolvimento do processo patológico das mortes das células hepáticas, tá? Só que o que acontece é o seguinte, como que a gente enxerga uma instalação de um processo de doença? Inicialmente pela falha de movimento das estruturas. Então a falha de movimento das estruturas, elas podem interferir na instalação de um processo inflamatório, como por exemplo uma hepatite,
Então, o indivíduo pode ter um órgão mais suscetível, pela falta de movimento, a desenvolver um problema. E aí ele desenvolve um processo inflamatório. Aí o quadro piora ainda mais. E essa piora do quadro gera mais restrição de tecido. Porque quando há um processo inflamatório, cada célula hepática que está presente, que são os hepatócitos, essas células são envelopadas por bandas de tecidos conjuntivos. E aí esses tecidos conjuntivos tendem a ficar mais rígidos. E aí o que acontece? Uma das formas mais importantes do corpo manter a saúde é ele fazer movimento para comunicar com o cérebro. Essas células precisam, de alguma forma, mostrar para a estrutura cerebral que ela está funcionante. E se não há movimento, não há comunicação. O cérebro deixa de enxergar a função delas e, consequentemente, isso pode entrar em um processo patológico que poderia culminar em uma alteração mais severa no futuro. Tá? Então, o importante, diante desses quadros, é devolver movimento para essas estruturas orgânicas, e uma das formas de devolver movimento são com as técnicas de movimentação funcional da fáscia, buscar as interpretações alimentares que estão associadas a isso e buscar também possíveis interpretações que talvez estejam em conexão com percepções, com sensações, com relações mais voltadas para sentimentos, se é que elas existem, tá? A gente tem que fazer um apanhado geral, colocar para funcionar e observar as respostas disso a médio e longo prazo. A gente está acabando o nosso tempo, falta 4 minutinhos. Podia até desligar e voltar, né? Desligar e voltar. E voltar, pode ser. Pode Porque falar. tem uma pergunta aqui do Rodrigo que eu acho que é bem interessante. Por que a abdominoplastia gera tantas tensões? É pelo tamanho da cirurgia só ou tem algo a mais? Quer encerrar e aí volta para responder a pergunta dele? Não, eu posso dizer assim, eu gostaria dos aspectos da sua colocação nessa relação, né? Eu vou enxergar como sendo uma perturbação significante daquela face superficial. E aí você me disse, né, que a camada de gordura também retirada é uma camada também profunda, é isso? Ou profunda, E esse aspecto é um aspecto da lipo ou também da abdômeno? Só para eu entender. Da abdômeno também. Da abdômeno também? E agora os cortes estão cada vez maiores, né? Porque eles não restringem mais um peso para cliente para poder operar. Então, eles operam pacientes que estão acima do peso. Então, a retirada é muito grande, o corte fica muito grande. E aí, quanto maior o corte, né? Maior o processo depois de recuperação, de inflamação, proliferação e remodelagem, maior trabalho do terapeuta, enfim, por aí vai, né? Por aí vai. Ô, Pri, então, por isso que eu gosto de falar muito assim, mesmo que a pessoa vá para a cirurgia, mesmo que ela já decidiu fazer a cirurgia, faça tratamentos estéticos antes. Vamos tentar retrair essa pele e reduzir essa gordura com tratamento estético, com emagrecimento, com atividade física, enfim, com o que for possível para quando ela for para a cirurgia, ser uma cirurgia menor, né? Só que as pessoas não têm essa dimensão do quanto um corte maior vai gerar mais consequências. E aí o fato dela ir para a cirurgia e fazer um corte menor, isso é um resultado, a gente tem que enxergar isso como um resultado, isso é um ganho, isso é uma vitória. E as pessoas não conseguem ter essa visão e eu fico muito nervosa. Por isso que a gente está junto nessa empreitada aí, pelas semelhanças de personalidade. Ô Pri, o que você quer fazer? Se você quiser, eu estou à disposição. É só o pessoal que está aí. Então... Então tá, porque falta 1 minutinho. Tô apreensiva aqui para não comer. Então faça assim, você sai, salva, e aí a gente volta para fazer a gente começa de novo. Para fazer um agradecimento tranquilo pro final, tá? E depois você pode compactar isso no YouTube. Tá joia? Tá, beleza. Até já, gente. Salve, hein?